As mudanças climáticas são transformações ao longo dos anos nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações do ciclo solar. Mas nos últimos 200 anos, as atividades humanas têm sido o principal catalisador das mudanças climáticas, principalmente com a industrialização e a queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. Recentemente, esse impacto foi sentido no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, onde chuvas fora de época e acima das médias históricas provocaram uma situação de calamidade pública no estado. 438 dos 497 municípios sofreram danos, segundo a Defesa Civil, provocando consequências na vida de mais de 2 milhões de pessoas. Em audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos, Legislação Participativa, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foram debatidas quais as melhores estratégias para integrar a gestão de risco de desastre com as políticas de adaptação climática. Sabrina Durigon, representante do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, afirmou que as autoridades estaduais e municipais devem ter planos e estratégias claras de rápida evacuação em caso de emergência. Reconhecer que majoritariamente a população mais vulnerabilizada que mora em área de risco, com risco de enchente, de desabamento, é a população de baixa renda, de renda mais baixa, e aí então a gente já tem legislação inclusive que prioriza o atendimento dessa população que vive em área de risco nos programas, nas políticas públicas. Então o que a gente precisa é que os nossos gestores olhem para a legislação e aplique essa legislação de maneira prioritária. Para a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, o Congresso deve se debruçar na elaboração de políticas públicas de planejamento urbano. Ao mesmo tempo que a gente precisa frear as mudanças climáticas com transição energética justa, popular, com um caminho para o desmatamento zero, as cidades precisam se adaptar para minimizar as consequências das mudanças climáticas. Então você tem que ter todo um ordenamento urbano que possibilite cidades resilientes, cidades adaptadas. Não só nas cidades urbanizadas, mas também nas vilas e cidades dos povos originários, como os indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Lucas Marubo, representante dos povos indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, lembrou que as mudanças climáticas também afetam quem sempre teve uma relação de afetividade e respeito com a natureza. Porém, hoje, precisam de planejamento diante de incertezas do meio ambiente. A minimização dos impactos das mudanças climáticas sejam de fato efetivos, para as pessoas que estão na linha de frente, para pessoas que estão nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, das pessoas que são ribeirinhas, que sofrem diretamente com secas, com cheias, e que afetam toda a forma de vida que secularmente, tradicionalmente, essas pessoas vêm trazendo e reproduzindo para os filhos. Para a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, as palavras-chave são educação e conscientização ambiental. A deputada é coordenadora da Frente Parlamentar de Transição Energética Justa. Nós hoje vivemos uma crise climática e precisamos assumir a responsabilidade sobre ela. Portanto, transição climática é urgente, mas ela tem que ser feita com justiça climática, ou seja, olhando para os negros, para os pobres, para os indígenas, para os ribeirinhos, para aqueles que são os que menos contribuem com a produção de gases de efeito estufa, mas são os que mais sofrem os efeitos dessas mudanças climáticas.